O vídeo a seguir não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. Nosso conteúdo tem caráter educativo e informativo. Queremos fomentar o debate sobre investimentos e aumentar o número de investidores no Brasil. Agora, o que me perguntam muito? Carol, quais são os melhores fundos imobiliários para 2022? A gente sabe, como o professor falou também, que depende muito da estratégia, do perfil do investidor. Mas na sua visão, Baroni, quais são três... Eu quase Vem você com os três. O primeiro, o segundo e o terceiro. Sempre, sempre. É o pódio. Aqui a gente tem um pódio, né, Raulzinho? Quais são três fundos imobiliários que você acha que as pessoas deveriam estudar? Eu falo estudar para que a pessoa estude, como você falou, para que ela saiba se vale a pena ela investir ou não. André, vamos fazer o complô contra ela? Vamos. Vamos sacanear ela? Então toca aqui. Oficialmente, viu? Oficialmente, nós dois contra Putz, perdi a pizza. Carol Dias. Tá? Nós dois oficialmente contra. Os três maiores. Pronto. Porque se você pegar os três maiores... HGLG? Não. Quineia, por exemplo. Entendeu? KNRI. Eu acho que é um caminho excelente. É um caminho excelente. E muita gente, eu sinto que despreza o KNRI, sabia, Baroni? É porque o yield dele, historicamente, é mais baixo. Exatamente, mas é um diversificado, fundo imobiliário grande, robusto, que tá entre os melhores. Com desconto patrimonial, Exato. Bem gerido, Banco Itaú por detrás. Só tem um defeito, né? Ele é um fundo que ele não tem novas emissões nas características normais de um fundo. Ou seja, ele não tem aquela historinha do direito de preferência, de você poder exercer. Então, você tem que ser cliente da plataforma do Itaú para que você possa acessar novas emissões. Então, isso sempre o coloca numa posição assim desconfortável quando tem momentos de novas emissões. Mas é um portfólio belíssimo, Sim. Entendeu? Então, assim, shoppings, você tem hoje portfólios extremamente diversificados, né? A 20 também foi muito criticada aí recentemente. Ela fez uma operação com aquela... Ancar, né, que teve uma emissão abaixo patrimonial, o pessoal criticou muito, de fato, e eles estão conseguindo entregar um rendimento, por exemplo, acima daquilo que eles se propuseram na viabilidade da emissão. Então, assim, eu posso falar uma coisa, que aí sim é a coisa mais importante de tudo isso. Iridium, só para concluir sua lista, né, o Iridium também é um fundo que tem se mostrado... KNR11, Iridium... Que é o IRDM. Eu falei o HGLG, né, que eu falei VISC, falei KNRI, falei Iridium. São fundos assim, eu estou tentando buscar... Os maiores fundos por setor, e aqueles que têm um HGRE, talvez, né? O HGRE eu já acho o portfólio dele um pouco mais desafiador. Eu acho que ele tem condições, sim, de entregar resultados bons. Eu só não sei se é para 2022. Essa é a minha preocupação. O KNRI subiu muito os dividendos dele, os rendimentos dele. Agora saiu o relatório deles, diminuiu de novo a vacância. Eu até brinco, eu falo, cara, porque né, não tem crise às vezes, entendeu? Parece que mesmo em crise eles conseguem fazer alocações. Porque os ativos são de alta qualidade do KNRI, né, Baroni? Mas acima de tudo, bem geridos. Se você olha isoladamente, eu já tive essa conversa com alguns profissionais de mercado. Se você expurga um ou outro ativo do KNRI e fala assim, isoladamente, você comprar esse ativo, às vezes a resposta é não. Mas o conjunto da obra fica bom. Entendi. É um time que não tem tantas estrelas, mas joga bem. Entendi. Esse é o que melhor exemplifica o KNRI. Agora, posso falar uma coisa que eu acho que é a mais emblemática de tudo? Se você pegar a minha carteira... A gente quer pegar a sua carteira. Não, Ô, Baroni, passa os rendimentos da sua carteira pra gente aqui. Você não quer, não? Fazer um presente de adiantado do meu aniversário? Mas você sabe por que eu não faço isso, cara? Pode falar por que eu não faço? Agora, falando sério, essa história dos... Abrir sua carteira. Não, exato. Não, minha carteira é praticamente a da Suno, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, assim, muito importante isso, falar para as pessoas. Às vezes, quando a gente, na posição que a gente está, de saber que influencia as pessoas, eu prefiro ser lembrado de influenciar para que você estude, vá atrás e entenda. Comece também, porque né? do lado de lá, se eu falo assim, gente, esse fundo não pode ficar fora da sua carteira em 2022, explode de audiência, de não sei mais o que, etc, etc. Mas o que efetivamente eu levei de fato para essa pessoa? Eu levei uma dica, eu levei um atalho, e não é isso como professor que eu quero, entendeu? Você quer ensinar o cara a pescar, não entregar o peixe na mão. Eu quero colocar provocação na cabeça dele. Eu quero colocar... Ele tem que se desafiar, porque aí ele estuda, né? A dúvida. Esse cara vai me seguir para sempre. Esse cara, quando o mercado cair, por exemplo, eu falo que o melhor fundo para comprar é o Iridium. Dá uma pane no Iridium. A culpa é sua. A culpa é minha. E mais do que isso, eu construo uma comunidade de haters. Eu construo uma comunidade de pessoas que vão querer... no mercado. Não sei mais o que, etc. Então, se você olha assim... Tem pessoas que não concordam com o que às vezes eu penso, o que eu falo, claro, e faz parte do jogo, né?
tanto que inclusive falo aqui publicamente, a gente tem um time lá na Suno que toma conta. Eu proibi eles de apagarem qualquer tipo de comentário nas minhas redes. Eles são proibidos de apagar. Só apagam se for xingamento daqueles cabeludo mesmo, porque aí o próprio YouTube iria... embora não tenha, tá? Embora não tenha. Mas é proibido de falar qualquer tipo. Eu sou muito aberto para qualquer tipo de pessoa. Conflito disso, conflito daquilo. Como é que é a sua relação com o gestor A ou B? Eu sou aberto para falar, porque assim, eu não tenho nenhum problema de falar, porque eu me relaciono com todos os gestores. Nunca, olha no meu olho, Carol, você vai saber identificar se eu estou falando a verdade ou não. Nunca aconteceu uma conversa torta com o gestor de dinheiro para falar bem, dinheiro para falar mal, dinheiro para tirar a minha Mas autonomia. já chegou alguma proposta para você, Baroni? Não, já De chegou. algum... Não, chegou a proposta de canal para patrocinar, Não, mas para digo fazer assim, por parceria exemplo, de marketing. um dono de fundo. Ah, É claro, não vai precisar citar nomes. sim. Mas, pô, Baroni, fala bem da gente, cara. Juro por Deus que nunca aconteceu. Tá. O que acontece é assim, Baroni, pô, a gente publicou o relatório, cara, o que tá precisando aí para melhorar? Por que é que você não evidenciou isso aqui que a gente deu um peso tão grande? Aí a gente vai lá, faz uma live, explica. Nunca recebi para fazer uma live com o gestor A ou B. Nunca. Então, por isso que eu falo, e quando eu vejo às vezes um comentário, é livre a pessoa ter a dúvida. Porque, afinal de contas, é o maior canal de fundos imobiliários do Brasil, que tem a maior interlocução com os gestores do Brasil. Então, é natural que você fique exposto. Mas a minha consciência é muito tranquila, eu até brinco. Eu falo, quem tem dúvida, seria um prazer recebê-lo lá em casa e ele vê o meu dia a dia. O tanto que é, às vezes, brigando com o gestor. Às vezes eu sou gentil na hora da live, porque eu preciso ser gentil. Claro. Mas eu já tive conversas duras com os gestores. Falo, meu amigo, você tem que colocar isso no relatório, porque está estourando em mim. Eu falo muito isso. Isso estoura em mim. Você não coloca, às vezes é um fundo recomendado, alguma coisa, isso estoura em mim. E eu, como é que eu vou ficar falando para as pessoas A, B ou C? Eu vou tirar da minha cabeça? Entendeu? Sim. Então isso nunca aconteceu uma proposta nesse nível, entendeu? E eu sou muito tranquilo. Você está olhando no meu olho, você vai saber identificar se eu estou falando verdade ou não. Sim, Entendeu? com certeza. Porque todo mundo pode ter opiniões diferentes e de uma maneira organizada, cada um não é impor a sua opinião, mas é expor de uma forma tranquila e que todo mundo possa tentar, Eu vou falar uma coisa extremamente ousada aqui. E inesperada, tá? Ousada e inesperada. Você sabe uma coisa que eu brinco muito, mas sou voto vencido, já adianto para os nossos assinantes, isso não vai acontecer, mas uma coisa que eu já brinquei. Eu falo, o meu sonho é tirar a carteira recomendada da Suno como se fosse um erro de sistema. É brincadeira, é para efeito didático. Para que as pessoas vão estudar. Eu vou tirar a rodinha e eles vão andar. Sim. O meu assinante, eu treino o meu assinante para não depender de mim. O meu padrinho é médico, já aposentado. E ele fala assim que o médico ele tem que pedir um exame para confirmar o que ele já sabe. E eu falo que o cara que assina a Suno, ele tem que confirmar e ler o que eu escrevo, tem que ler o que eu escrevo para confirmar o que ele já sabe. Eu treino o meu assinante para isso. Eu treino o meu assinante para não depender de mim. Eu quero que amanhã ele reconheça esse trabalho, mas não como dependência. Então, Carol, respondendo para você, por que eu tenho dificuldade de falar do fundo? Porque eu não quero que ele dependa do que o Baroni vai falar amanhã, de qual é o melhor fundo. Eu quero que ele entenda o contexto para que ele possa... E aí olha lá a carteira, olha o que o Baroni falou. Opa, isso aqui faz sentido, isso não tanto. Mas no macro tá igual. Beleza, o Baroni me ajudou, tá bom. Eu não quero ser o guru, o cara que fala o caminho de como ganhar mais dinheiro em 2022, porque isso você abre um precedente gravíssimo. É a história da maratona. Talvez eu vou estilingar e vai triplicar a minha quantidade de seguidores, mas no primeiro escorregão eu vou ser atingido, vou dormir mal. Pô, eu sou pai de família, tenho 2 meninos, quero andar na rua com a minha cachorrinha, sou reconhecido na cidade, assim, nas cidades que eu vou, mas em Goiânia, por exemplo, é super gostoso. Tá passando, e muitas vezes isso acontece, tá? Pelo menos umas 2, 3 vezes na semana, e aí fica aquele papo gostoso, por quê? Porque a pessoa não olha com aquele lado de... Você tá querendo me manipular. Exato. Esse é o ponto. Então, eu sempre gosto de deixar isso claro para as pessoas, de por isso que eu tenho essa dificuldade de... E mesmo sendo analista, esse é o ponto. Eu tenho a credencial para fazê-lo e não faço. É aquele tal negócio. Eu tenho... É bem o estilo professor, né, Exato, Baroni? por isso que é a sua primeira pergunta de E é verdade isso aqui que o Baroni tá falando, porque assim, uma vez eu quis tirar uma dúvida sobre a minha carteira pessoal com o Baroni, e ele me ligou e falou, posso te ligar, André? Eu falei, pode. Ele me ligou por quê? Porque ele não quis me falar o que eu tinha que fazer. Ele quis me questionar o que eu queria para que eu entendesse como um professor mesmo. Então, o que ele fala aqui é verdade. Ele queria que eu entendesse onde eu queria chegar,
para que aí eu enxergasse a visão que eu queria chegar. Pra você decidir, né? Exato, para eu decidir. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.